aí tá pronto para mais um mergulho por Nova York. Hoje a gente explora um verdadeiro tesouro da cidade e um dos lugares que mais me encantou durante a nossa viagem, o Central Park. Se você está planejando visitar a cidade pela primeira vez, ou se você já esteve por lá antes e quer só matar a saudade, esse vídeo vai te dar um panorama geral e te contar tudo o que você precisa saber para aproveitar ao máximo esse oásis verde no coração de Manhattan. Vai ter um pouquinho de história, pontos de interesse que você pode conhecer durante esse passeio e, claro, dicas espertas para uma visita perfeita. Então vamos bater esse papo? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina uma Viagem. Antes de falar sobre os atrativos e dicas práticas, vamos entender aí um pouquinho sobre a história e importância desse lugar tão especial. O Central Park ocupa uma área gigantesca, são mais de 3 km² de área. Só para você ter aí uma ideia mais aproximada, isso equivale a 153 quadras da cidade. Pensa num parque enorme, ele é bem maior do que isso aí que você imaginou. Ele foi criado em 1858 e desde 63 ele é considerado um marco histórico nacional dos Estados Unidos. A ideia do parque nasceu da necessidade de criar um espaço verde onde os moradores pudessem respirar fresco e dar uma desconectada do agito da cidade, sabe? Os idealizadores do parque queriam que ele tivesse ali uma pegada que fosse totalmente rural e que a natureza fosse a grande protagonista. Então o projeto original não contava com elementos como estátuas, monumentos, nada disso. A única exceção é essa que você está vendo na imagem. Essa área era, já naquela época, como uma espécie de coração do parque, um ponto de encontro para os frequentadores. E essa estátua grande que adorna esse terraço é a Angel of the Waters, que foi o primeiro monumento público de Nova York feito por uma artista mulher. Mas a verdade é que a galera que frequentava o parque lá nos primórdios não era muito afim dessa ideia de totalmente rural, não. Quer dizer, com o tempo as pessoas começaram ali a manifestar cada vez mais o desejo de que o parque fosse mais enfeitado, que tivesse arte e outras atrações. Assim, o Central Park começou a receber uma série de doações e, aos pouquinhos, ele foi mudando um pouco essa pegada. Até animais eram doados, essa foi inclusive a razão pela qual foi criado um zoológico dentro do parque. Hoje, ele ainda é um parque extremamente bucólico, mas são inúmeros os monumentos, memoriais e homenagens, até mesmo para pessoas públicas, personagens da cultura pop. São atrações mesmo que, junto com a natureza, fazem do parque um passeio imperdível para os mais de 42 milhões de visitantes que passam por ali a cada ano. E falando em atrações, agora que a gente já conhece um pedacinho da história do parque, a gente pode falar sobre o que ver nele. Bom, em primeiro lugar, eu preciso ser bem honesta e falar que, embora o parque tenha assim vários pontos de interesse, na minha opinião pessoal, a ideia original já seria mais do que suficiente, porque o mais gostoso de um passeio pelo Central Park é ter essa experiência tranquila e bucólica mesmo estando no meio de uma das cidades mais aceleradas do mundo. É passear sossegado, curtindo ali a natureza, ouvindo o som do vento nas folhas nas árvores. É como se, quando a gente cruzasse os portões do parque, a gente fosse transportado para um outro universo. Eu voltei de Nova York dizendo que o que mais me encantou na cidade foi justamente essa sensação de que existe uma Nova York para cada pessoa, que são 1000 cidades em uma só. E o Central Park é um enorme exemplo disso, essa quebra. Em 5 minutos você sai do burburinho ali e do luxo da Quinta Avenida e entra num refúgio verde com ar mais fresco e vida selvagem. Mas sim, tem também os monumentos e, como eu falei, a combinação da liga. Além do terraço e da estátua que a gente já falou lá atrás, há muitos outros. Por exemplo, não dá para falar de Central Park sem mencionar Strawberry Fields. Esse espaço ele é um memorial dedicado ao John Lennon e eu, como uma fã de Beatles desde pequenininha, fiquei muito emocionada quando a gente chegou lá. O lugar é super simbólico porque ele fica ali logo na entrada do parque, que fica de frente para o edifício Dakota. Para quem não tá por dentro da história, John Lennon era britânico, mas ele morava em Nova York, no edifício Dakota, na época da morte dele.
A criação do Strawberry Fields, que leva o nome aí de uma música famosa pelos Beatles, contou com uma espécie de chamamento para que diferentes países contribuíssem com plantas e pedras no objetivo de criar um jardim que fosse internacional, simbolizando a paz. Até o mosaico Imagine, que é super simbólico, foi uma doação da cidade de Nápoles, na Itália. Um outro lugar que você pode colocar aí na sua listinha para conhecer é o Belvedere Castle. Ele é um mini castelo que foi construído em 1872 em uma área mais elevada do parque e o objetivo era servir como uma torre de observação. O nome Belvedere significa Bela Vista em italiano e realmente faz jus ao que a gente encontra quando a gente chega lá em cima. Hoje o castelo abriga um centro de visitantes e uma lojinha cheia de lembranças legais do parque. Outro ponto do parque que me surpreendeu bastante foi o reservatório Jacqueline Kennedy Onassis, que foi batizado em homenagem à ex-primeira-dama dos Estados Unidos, viúva do JFK. Ele é um reservatório enorme que foi criado com o intuito de abastecer a cidade de Nova York inteira. Hoje ele abastece só o parque, os seus lagos, riachos e tal. Ele é cercado por uma via de pedestres que é perfeita para uma caminhada ou para uma corrida. A gente vê muita gente se exercitando por lá, quer dizer, no parque todo no geral, mas nessa área a gente viu bastante gente correndo. E de lá, como é assim uma área mais aberta, é super bacana assim admirar o skyline de Manhattan. E ainda a gente precisa falar de The Lake, ou simplesmente o lago. Ele é lindo, é uma área super agradável do parque e a atração ali é alugar um barquinho a remo para curtir todo esse visual navegando pelo lago. Esses passeios de barco são super tradicionais e existem desde o século XIX. Os aluguéis estão disponíveis diariamente das 10 às 19 horas, mas não durante o ano todo, eles dependem do clima para funcionar. Então quem viaja aí nos meses mais frios vai curtir o visual do lago só caminhando pela margem mesmo. Aliás, uma curiosidade bem legal sobre o lago é que no ano em que o Central Park foi inaugurado, na manhã de Natal, o lago estava congelado e ficou lotado de pessoas patinando. A estimativa é de que 8.000 pessoas tenham passado por lá só naquela manhã. Além de todos esses pontos de interesse, o parque tem gramados onde você pode sentar e fazer um piquenique, tem bosques, trilhas para caminhada, campos de esportes, áreas para patinação, jardins, zoológico, espaços para apresentações artísticas, incontáveis pontes e arcos que são lindos, ou seja qual for o caminho que você vai fazer pelo parque, o que não vai faltar é coisa para ver. E claro, tem também aí uma porção de mega atrações para explorar ao redor dele. A borda do Central Park é endereço de alguns dos museus mais famosos de Nova York e do mundo. Na Quinta Avenida, por exemplo, você vai encontrar o Metropolitan, o Met, que é simplesmente o maior museu de arte dos Estados Unidos e um dos mais importantes do mundo. Bem pertinho, na mesma avenida, está o Guggenheim, que é reconhecido tanto pelas coleções de arte moderna quanto pela arquitetura, já que ele foi um projeto do Frank Lloyd Wright, que foi um arquiteto americano super aclamado. E na parte oeste do parque, a gente tem o Museu Americano de História Natural, um dos museus mais famosos do mundo, especialmente depois da franquia Uma Noite no Museu. Eu já tenho um vídeo aqui no canal contando detalhes sobre a visita ao museu. Se você tiver curiosidade ou estiver pensando em incluir essa atração no seu roteiro, vale a pena assistir. O link vai ficar na descrição. Marina, dá para conhecer o parque todo num dia só? Bom, como eu já falei, o Central Park é muito grande. Então eu acho que um dia é pouco para você conhecer o parque inteiro. Mas na maior parte dos casos, mesmo não dando para ver tudo, dá para fazer um roteiro bem pensado e sair de lá com a sensação de que você não só viu, mas conheceu de verdade o parque. Para isso, vale dar uma olhada no mapa do parque com antecedência, definir ali os seus pontos de interesse e traçar uma rota com foco neles. Até o portão de entrada que você vai usar pode ser definido estrategicamente. Andar por fora do parque vai ser muito mais rápido do que por dentro, onde os caminhos são mais sinuosos. Então vale escolher a entrada mais próxima dos atrativos que são importantes para você.
A depender do nível de aprofundamento que você queira e do tempo que você tem disponível, o parque tem passeios guiados com diferentes temáticas que podem ser experiências bem bacanas. Eles também têm um aplicativo que é super legal, onde você encontra o mapa do parque e também audioguias para fazer passeios audioguiados pelo parque ali usando o seu telefone. Esses audioguias estão disponíveis em inglês, francês e espanhol, infelizmente não tem versão em português ainda. O aplicativo é esse que você está vendo na tela e ele está disponível para Android e iOS. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para baixar o aplicativo e eu também vou deixar uma lista com links para passeios guiados pelo Central Park, aluguel de bicicletas no parque e outras sugestões de passeios e atrações bacanas na cidade. A gente já vai continuar o nosso papo, mas antes, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, porque ele é muito importante para o canal. Chegou por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem? Toda semana a gente tem vídeos novos sobre viagens, com dicas, roteiros e inspirações de destinos. Então aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos. E se você já é um Imaginer ou uma Imaginer de carteirinha, quando você for viajar usando as dicas aqui do canal, não deixe de marcar o nosso perfil nas suas redes sociais. Eu vou amar saber por onde você anda e acompanhar a sua viagem por lá. E por último, você é fundamental para o crescimento do nosso canal. Então, lembrou de alguém que também ama viajar? Compartilha o Imagina na Viagem com essa pessoa. Então chama todo mundo, bora viajar juntos, porque se a gente descobre lugares incríveis por aqui, imagina na viagem. Agora bora para informações e dicas mais práticas para sua visita? Em primeiro lugar, horários de funcionamento. O parque abre todos os dias do ano, inclusive nos feriados, sempre das 6 da manhã até a 1 da madrugada. Sobre localização e como chegar. O Central Park ocupa uma enorme área retangular que se estende da 59 até a 110, entre a Quinta Avenida e a Central Park West. Dependendo da localização do seu hotel, é super fácil chegar caminhando. A gente ficou bem pertinho da Times Square e nas 3 vezes que a gente foi ao Central Park, a gente foi caminhando. Mas se você está mais distante, isso também não vai ser um problema. Tem várias estações de metrô ali por perto do parque, ao redor do parque, então essa é uma ótima opção. Se você tiver dúvidas sobre qual linha pegar, o Google Maps pode te ajudar bastante na hora de planejar essa rota. Quando visitar? Bom, se a sua dúvida é sobre época do ano, o parque ele é incrível e rende boas experiências em qualquer época do ano. E as estações provocam modificações significativas no visual. A minha época preferida é e sempre vai ser o outono, já que nessa época toda a vegetação ganha tons de amarelo, vermelho e laranja. É a coisa mais linda de ver. No inverno, você pode encontrar o parque todo pintado de branco pela neve. E aí é importante se preparar bem para o frio, porque como é um passeio ao ar livre, a gente acaba ficando mais exposto e sofrendo mais com as temperaturas que são muito baixas. Na primavera ele fica tomado pelas flores, então nem preciso dizer que é uma época que é excelente também. E no verão é a época mais movimentada do parque, com muitos eventos esportivos e culturais rolando. Agora, sobre dias da semana, como eu disse, a gente foi no Central Park 3 vezes. 2 delas a gente foi em dia de semana e o parque estava movimentado, mas relativamente tranquilo. E a terceira vez foi no final de semana. Aí parecia festa, foi quando a gente viu o parque mais cheio mesmo. Tinha muita gente passeando, muita gente brincando com o cachorro, muita gente fazendo atividade física, muita gente nos barquinhos a remo. Ou seja, muita gente. Até pista de dança com patins estava rolando. Foram experiências bem diferentes e se você puder, vale a pena viver as duas. Ir num dia de semana e também no final de semana ou feriado para conhecer aí o parque das duas formas. O parque tem banheiros espalhados por várias áreas, incluindo banheiros acessíveis para cadeiras de rodas. E também centros de visitantes com funcionários que estão preparados para compartilhar informações, tirar dúvidas. E se você não baixou o aplicativo e não tem o mapa do parque no seu celular, nesses centros você pode comprar um mapa físico que vai te ajudar durante a visita e depois pode até virar um souvenir da viagem. O que pode e o que não pode. Não é permitido consumir bebidas alcoólicas e nem fumar dentro do parque, isso inclui cigarros eletrônicos. Também não é permitido o uso de drones.
Os gramados, eles ficam abertos durante a maior parte dos dias e você pode pisar na grama, pode sentar, fazer um piquenique se você quiser, mas se você vir uma bandeira vermelha no gramado ou em outra área do parque, significa que essa área está fechada ao público. Isso geralmente acontece em áreas que estão passando por manutenção ou áreas que precisam de algum nível de preservação, especialmente depois dos períodos de chuva. O parque é um refúgio verde para nós, humanos, mas também é para uma série de animais selvagens. Então esses encontros são super possíveis e até esperados. Você deve ver esquilos, muitas aves e talvez até coiotes. A recomendação é nunca se aproximar e nem alimentar um animal selvagem. Eu sei que dá vontade de chegar pertinho dos esquilos, de oferecer ali um petisco para fazer uma amizade, eles são super fofos, mas faz um esforço porque essa medida é importante não só para a sua segurança, como também para a segurança e bem-estar dos bichinhos. Em resumo, o Central Park é, sem dúvidas, um dos lugares mais especiais de Nova York. E cada visita ao parque é única e tem tudo para ser inesquecível na sua viagem. Eu espero que esse vídeo tenha te inspirado a explorar esse tesouro verde no meio da cidade. Se você ainda não conheceu, coloca na sua lista de desejos. E se você já esteve por lá, conta pra mim nos comentários qual foi a sua parte preferida. Se você quiser continuar maratonando o canal, eu já tenho vários outros vídeos que podem te ajudar no planejamento do roteiro ou podem te inspirar para futuras viagens. Eu vou deixar uma lista com vários deles na descrição do vídeo bem aqui embaixo. Logo eu tô de volta pra gente imaginar mais viagens juntos por aqui. Então até a próxima!